é eu recompor, eu reconfigurar aquela rede para aquele sujeito. Entendeu? Quem sabe ali possa se produzir movimentos, certamente movimentos de vida, do que a visão com, sem, que para mim é igual à discussão com ou sem antidepressivo. Eu sinceramente também não vejo uma distinção muito grande entre a drogadição lícita e ilícita. E eu vou falar isso assim, porque eu acho que colocar essa separação é de novo moralizar a questão, né? Uma moralização clara do problema. Eu prefiro esse racionalismo exacerbado do Spinoza. O que há é composições, ou relações de decomposição. O que nos parece que está em jogo é isso. Para terminar, a última ideia é de que, claro, eu estou falando aqui o tempo todo de uma ideia que pode, apesar de eu ter passeado aqui por alguns exemplos mais comezinhos, aqui do dia mesmo da manhã, mas ela pode trazer para nós uma ideia um pouco superestimada, né? De que, então, a questão toda é a construção de grandes agenciamentos, de grandes coletivos, e aí a gente se pergunta, mas o que é construir um agenciamento? Na medida que a gente está falando de alguma coisa que nos ultrapassa a cada um de nós individualmente, porque a gente está falando de um corpo maior, de um corpo que já é um corpo de composição de muitos corpos. Isso pode remeter a uma certa ideia de engenharia social ou coisas desse tipo, muito, muito familiar ao mundo das redes, porque muitas abordagens de redes, o trabalho é assim, é como se há um gestor da rede, alguém que gere de fora a rede, mas de qualquer forma permanece colocada essa questão. Mas como isso me diz respeito? Já que eu mesmo sou uma parte da rede. Bom, aí só para encerrar e abrir vias assim, de pensamento e de criação em torno desse nosso grande desafio que é a construção de redes, o problema, construir um agenciamento, ainda que um agenciamento de fato seja um arranjo coletivo, para nós é sobretudo o desafio das interações. O agenciamento é a forma da interação na rede. É como dizer o seguinte, esse efeito global que a gente colhe de um agenciamento que a gente chama aumentativo de potência, ele é um resultado emergente, de uma segunda ordem, de processos e interações locais. Concretizando então isso, porque me parece que se há um desafio de estruturar a rede, é um desafio que é oposto para nós na nossa maneira de se relacionar com os outros. Qual tem sido a nossa capacidade de propor encontros que componham? Porque tudo bem, tem encontros que compõem, tem encontros que não compõem, a cicuta improvavelmente comporá com qualquer ser humano, né? Não tem notícia de ninguém cuja relação não tenha sido decomposta por essa relação química, né? Mas, efetivamente, quando a gente está pensando nas nossas construções de rede, de trabalhadores, de trabalho de saúde, etc., é difícil que a gente possa afirmar que haja uma relação que eu não possa, a priori, jamais compor. O que compõe, o que concorda comigo é o que aumenta a minha potência, é o que produz agenciamentos aumentativos, agenciamentos coletivos de potência, que me parece a questão principal. Mas isso depende dessas interações locais, onde então talvez o que se coloque cada vez mais é exatamente aquilo que eu coloquei um pouquinho antes. Dado que nós não somos um conjunto de partes extensivas sob uma relação que nos caracteriza, mas sob um espectro de relações possíveis, o nosso grande desafio, então, na composição com o outro, é como se apresentar nessa relação, como eu apresento o meu corpo de tal forma a compor com esse outro corpo. Quero dizer que acho que há um desafio muito ativo para cada um de nós nessa história, que não é tanto se preocupar com a emergência coletiva de um agenciamento que foge ao meu alcance, mas o que eu faço em cada relação. Só para também não dizer que eu nem cheguei perto do tema que é redes de conversação e afeto. Porque eu não tinha pensado em entrar nesse pedaço hoje, mas quem já conhece, sobretudo os companheiros da PNH, a discussão que eu tenho feito a esse respeito,
As redes, eu tenho afirmado, essas redes que queremos ou que precisamos, elas são, sobretudo, redes de conversação, porque são redes construídas através da nossa maior ou menor capacidade de compor com o outro. E aqui eu coloco a conversa como um dos instrumentos privilegiados que temos para construir relações de composição. As redes têm um grau de intensidade a todo enquanto corresponde um afeto, portanto são redes de conversação e redes de trabalho afetivo, mas isso, como eu falei, posso afirmar isso numa frase ao final sem desenvolvê-la. O que eu queria deixar aqui é como essa ideia, vamos dizer, das ferramentas que teríamos para o desafio, que é o que eu procurei desenvolver antes, que é construir encontros entre os corpos, agenciamentos de potência entre os corpos. Não sei se com isso já dá para pensar algumas questões para o enfrentamento dos complexos problemas que eu vi colocados aqui antes. Tá bom? Obrigado. Pensar, e talvez isso te provocou mudar inclusive a tua fala, em relação a corpos em luta, né? Porque se luta, ou eu não consigo deixar de pensar nesta categoria luta, né? Que é uma produção ativa de vir, de estar presente, de falar, de conversar, e não é, o caminho não é liso. Eu quero dizer, o caminho da construção, da composição e do encontro não é liso, é conflitivo. Né? Se precisa, produz resistência, produz anticorpos, né? Se precisa, de algumas formas, em alguns momentos, enfrentamentos, né? Precisa demonstrar ativamente desconfortos e incômodos. E neste sentido eu queria que falasse um pouco mais, a produção desta composição, que é um pouco na direção do que a Marta também tem falado, né? Falou não do mesmo jeito, mas neste contexto. Eu sou Milene, sou psicóloga do CAPS de São Leopoldo. São questões complicadas, complexas, eu vou comentar assim, tentando até achar um fio em relação a todas elas, que é evidentemente a questão das relações, do encontro, né, de toda a instigação que esse tema